Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Amém. Quero convidar você a abrir a Palavra de Deus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. E nós vamos ler do verso 18 até o verso 22. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos permitir que o Espírito Santo toque os nossos corações e que a palavra fale conosco. Mateus, capítulo 21, de 18 a 22. Se você puder, eu quero convidá-lo a se colocar em pé diante da leitura da palavra. Mateus 21, 18 a 22. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disseres: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo, quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos orar? Papai, tira, Senhor, todo e qualquer bloqueio no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito, de receber a Tua palavra como ela é. Livra-nos, Senhor Deus, de todo conceito e preconceito formado de maneira errônea na nossa mente. Queremos crer totalmente na Tua palavra, totalmente em Cristo Jesus que falou esta palavra, totalmente em Senhor, ó Deus, ó Espírito Santo, que ungiu a homens a escreverem esta palavra. Tira de nós, papai, toda e qualquer incredulidade que venha ofuscar a tua palavra diante dos nossos olhos e do nosso coração. Fala conosco, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar. Esse texto aqui é um texto meio difícil de interpretar quando a gente quer interpretar segundo as coisas que a nossa mente, a nossa razão determina. Por isso que é bom sempre ficar com o que a palavra de Deus diz, não colocando nada da nossa mente no texto e nem tirando coisas do texto que não existam. Então eu posso analisar esse texto, pensar nesse texto de três maneiras. A primeira maneira é de forma natural. Jesus, ele estava indo de uma cidade para outra, e ali, uma região de figueiras. E ali tinha uma figueira que chamou a atenção de Jesus, por estar com folhas. E Jesus foi até a figueira, só que não tinha frutos. A figueira, diferente das outras árvores frutíferas, a figueira, ela primeiro dá o fruto e depois vem as folhas. Então, como essa figueira aqui, diferente das demais que estavam ali, ela estava cheia de folhas, ela devia ter fruto, mas não tinha. E Jesus chegou ali, não tinha fruto, e Jesus simplesmente lançou uma palavra, e aquela figueira, imediatamente, instantaneamente,
secou. É isso que diz o texto aqui. E os discípulos ficaram admirados. Secou tão rápido. E aí Jesus então introduz o conceito, né, da fé. Jesus agora traz para aquilo que Deus espera encontrar em mim e em você. Fé. Não é? A palavra de Deus, ela diz claramente que sem fé é impossível agradar a Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E nós vemos na Bíblia todinha um Deus todo-poderoso, Ele pode fazer tudo, esperando encontrar em nós uma resposta de fé. De fé. Essa é a história desse texto. E Jesus termina falando, né, que tudo aquilo que a gente pedir, crendo, a chave ali não é o pedir, mas eu tenho que pedir, é a oração. Mas a chave ali para dar resultado, o que é? A fé. Eu tenho que ter fé. Os estudiosos da Bíblia, né, os doutores, os teólogos, eles, como não veem a resposta àquilo que está escrito aqui, cria-se um monte de doutrina. Mas a verdade é que o nosso Deus mudou. E que se nós não estamos vendo, obtendo respostas em fé, a nossa oração, é porque alguma coisa está errada, não com Deus, mas com a gente. E a conclusão que eu chego é muito simples. Falta fé. Falta fé. Não é? Então eu posso analisar dessa forma que está escrito, esse relato, forma natural, ponto final, acabou. Mas eu posso também entender esse texto e pensar nesse texto de uma forma simbólica. A figueira era um símbolo da nação de Israel. E nessa época de Jesus, Israel estava passando por uma situação triste. Eles tinham o culto, eles tinham o ritual, eles tinham a cerimônia, tudo bonito, tudo cheio de folhas, mas não tinha fruto. Tanto é que esse texto está colocado entre duas idas de Jesus até o templo, onde Jesus fez uma limpeza geral ali, porque estava um comércio, a coisa estava feia ali. Então eu posso pensar nesse texto também como uma analogia, como uma parábola viva, mostrando a realidade daquele povo. E o final é triste. E vem a ordem para se secar ainda mais. Na verdade já estava seco, não é? E a terceira forma que eu posso ver e analisar esse texto é da forma profética, trazendo esta palavra para a nossa realidade, pensando na figueira como sendo a igreja. E de igual maneira, nós vemos nos nossos dias muitas folhas, muita aparência, mas pouca profundidade, poucos frutos. Podemos analisar de forma a pensar em nós, igreja, os cristãos. Queridos, nos nossos dias, muitas pessoas, milhares e milhões de pessoas vivem uma vida fantasiosa, uma vida desconectada à realidade. Ela imagina alguma coisa, ela supõe ser a vida aqui e dali, e ela vive daquela maneira. E essas pessoas, elas saem da realidade, porque elas vivem no engano. Quer ver coisa simples? Quando a gente passa por uma pessoa, tudo bem? Tudo bem. Mas lá no fundo, a pessoa não está bem. A pessoa se engana. Então o tema da nossa mensagem hoje é cuidado, não se engane. Cuidado, não se engane. Como que uma pessoa pode se enganar? Usando esse texto aqui, para trazer mais uma aplicação às nossas vidas,
Nós vamos ver então como uma pessoa pode se enganar. A primeira coisa, vivendo de aparência. Olha o verso 18 e o verso 19. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. Aqui a gente percebe claramente a humanidade de Jesus. Ele sentia cansaço, sono, fome. Ele era 100% homem, assim como ele era 100% Deus. Verso 19. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas... Marcos, esse mesmo texto, Marcos fala assim, não era tempo de figo, de frutos ali. Por que essa figueira está com folha? Se o fruto vem antes. A aparência chamou a atenção. Então nós vemos aqui uma propaganda enganosa. A figueira sem frutos é símbolo daquela nação. É símbolo do culto judaico. Tinha aparência, tinha as folhas, mas não tinha essência, não tinha fruto. E também eu posso pensar que uma figueira assim, ela se mostra acima das demais. Pode imaginar as figueiras todas secas e uma toda cheia de folhas, mas não tem fruto. Eu também posso pensar nessa figueira desafiando a própria estação do ano. Ela está fora da estação do ano. Não são as outras secas que estão desajustadas, mas é essa que está toda cheia de folhas. E o interessante é que ela chamou a atenção de Jesus. Jesus sabe tudo. Jesus conhece tudo. E Jesus não está fazendo isso simplesmente por fazer. Ele está trazendo para nós lições preciosas. A vida de aparência. Quantas pessoas vivem de aparência? O segundo ponto para a gente não se enganar é vivendo distante de Jesus. Notem aqui que Jesus aproximou-se dela. Jesus sabe tudo. Eu posso tentar imaginar que Deus está distante, Jesus está distante, eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser, Deus não vai me ver, Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Jesus, Ele faz uma investigação cuidadosa, Ele sabe melhor do que você como você se encontra hoje, como está o seu coração, verdadeiramente, sem aparência. Então a pessoa que pensa, que ela pode viver distante de Jesus, Jesus chega perto. Pensando na figueira ali, ela podia estar toda formosa. Olha quantas folhas, olha como eu sou bonito, olha como eu sou diferente de todos, olhem para mim. E Jesus olhou e aproximou. E Jesus vai lá buscar fruto. Jesus vem em nossas vidas. Ele sonda os nossos corações. Ele espera encontrar em nós não só folhas de aparência, mas Ele quer encontrar em nós frutos. Jesus, Ele não se contenta com as folhas, com o visual, com o externo, com a aparência. Jesus, Ele sabe o que está acontecendo. Ele está próximo a você, Ele está próximo ao seu coração. Por isso, não vamos nos enganar, porque nós não enganamos a Jesus. Ali, no Evangelho de Marcos 11:13, diz: E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus se aproxima, Jesus chega, Jesus olha,
Jesus analisa, ele não lança a palavra, não é? Como muitas vezes o ser humano faz, um julgamento superficial. Jesus conhece lá no íntimo. Então a gente não quer viver uma vida de engano. Então nós não podemos viver de aparência, nós não podemos viver distantes de Jesus, porque Ele está perto. E a terceira coisa, vivendo sem consciência, né? Aquela vida meio adoidada que parece que não pensa. E o que acontece? Eu tenho que saber que vai haver uma cobrança, vai haver um julgamento. E no caso aqui da figueira, houve uma condenação, uma forte condenação, uma condenação dolorosa. Olha, Jesus vem, olha, analisa, só tem folha, não tem fruto, e ele diz para a figueira: nunca mais nasça fruto de ti. Primeira condenação, você vai ficar estéril para todo sempre. Que coisa, né? Tem muitas pessoas que vivem no mundo sem essa consciência de que Deus está reinando e um dia ela vai ter que prestar contas. E aí vem a palavra. Aí vem a condenação para aqueles que não se submetem a Deus, se submetem a Cristo Jesus, a palavra de Deus. E é dolorosa essa condenação. Não vai mais produzir nada e vai secar. E Marcos fala que secou até a raiz. Coisa triste, né? Vamos permitir que o Espírito Santo sonhe no nosso coração e dá um alerta. Talvez alguém possa estar se secando espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Está aí, né? Vegetando no planeta Terra. Vegetando, sem vida. Então essa condenação que Jesus decretou tem 2 pontos ali. Primeiro, a figueira secou desde a raiz, fala ali em Marcos 11, 20. E o segundo, a figueira nunca mais produziu fruto. Que horrível! Que condenação severa até parece, né? Mas não é, ela é justa. Eu quando estava lendo e meditando nesse texto, eu estava pensando, eu plantei ali do lado de casa 2 pés um de romã e um limoeiro. O limoeiro até hoje não deu nem sinal. Eu estou pensando em ir lá arrancar ele e jogar fora. Porém, a romãzeira está com 3 romãzinhas. Já deu outrora e agora está com 3. A gente fica feliz. A gente vai ali olhar. Nasceu. Parece que é a gente que gerou, não é? Mas é gostoso. Mas aquilo que não produz entristece. Vou arrancar, jogar fora. Já era para estar produzindo, né? E Jesus, então, ele faz essa condenação. E eu tenho que ter consciência disso. As pessoas, não quer nem saber de Deus. Vai chegar o dia, né? E em quinto e último lugar, como é que eu posso me enganar? Vivendo sem fé. Vivendo sem fé. Tudo o que nós passamos aqui, de uma certa forma, num certo grau, eu vou precisar praticar a fé. Então aqui nós vemos o valor dessa fé. Você percebe que a história está mostrando, está caminhando num sentido, mas o que chamou a atenção dos discípulos foi ver aquele poder de Jesus e aquela figueira secar imediatamente. E aí Jesus fala coisas aqui, irmãos, que nós precisamos disso. Nós precisamos crer nisso. A primeira coisa ali no verso 21 é esse valor da fé. Olha só, Jesus, porém, lhes respondeu. Eles ficaram admirados. Em verdade vos digo. Agora, esqueceram da figueira, esqueceram
do ocorrido, e agora Cristo Jesus vai trazer aqui um princípio, amado, que precisa cair no nosso coração, e a gente precisa ficar diariamente falando: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, preciso ter mais fé, Senhor, minha fé é muito pequena, Senhor, eu quero crer. O que vai fazer a diferença, amado, de nós e de uma pessoa que não tem Deus, que não nasceu de novo, que não se arrependeu, é a fé. É a fé. Uma vez eu estava conversando com um irmão da igreja, e a situação do Brasil naquela época estava bem difícil, diferente dos nossos dias de hoje, né? E o irmão falando só, não, por causa disso, por causa daquilo outro, né? E a gente vê os crentes, o preço disso, o preço do combustível, o preço do botijão, e não, tal. E a fé? E a fé? O diferencial é fé. Você está conversando com alguém com o intuito de evangelizar. Se você não tiver fé, não fale de Jesus, porque senão a pessoa vai falar: não quero ser como ele. É a fé que move o braço do nosso Deus. Ele fica olhando para mim e para você, permitindo que a gente viva situações difíceis, que você chega à conclusão: eu não consigo, mas a minha fé diz: pode dar mais um passo. Continue andando. Então olha aqui: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, o duvidar é o contrário da fé, o medo é contrário da fé, a ansiedade é contrário da fé. Eu preciso acreditar. Fé é acreditar. Eu não estou vendo nada, mas eu continuo crendo. Vai acontecer um milagre. Se não tiverdes fé e não duvidardes, quer dizer, se tiverdes fé, não duvidar, eu acredito, não somente fareis o que foi feito à figueira. Jesus está falando: se você não duvidar, se você acreditar, você pode fazer a mesma coisa que eu fiz com a figueira. E Jesus vai além. Mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança no mar, tal sucederá. Você crê nisso? É Jesus que está falando. Mas olha, você tem que pensar, porque é assim, não é bem assim. É assim, do jeito que a Bíblia diz. O problema é que, em vez da gente acreditar no que Jesus fala, a gente olha para a nossa limitação, olha para ver que não está acontecendo nada, a gente fala assim: não, mas é só quando, não é bem, é Deus, e a gente inventa um monte de desculpa. A única coisa aqui que eu posso ponderar é: não está acontecendo na minha vida, porque eu não creio, porque eu estou duvidando. Uma pessoa lendo esse texto, é só uma pequena ilustração. Ela olhou pela janela da sala e ela viu um monte. E ela disse: então, se é assim, eu vou praticar. Monte, sai e vai para o meio do mar. E foi dormir. No outro dia, ela levantou e foi lá, olhou na janela e o monte estava lá. Aí ela disse: eu sabia que não ia acontecer nada. É fé isso? Não é? A pessoa até ora, até pede, até, entre aspas, crê. Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, você tem esse poder para fazer o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disseres: ergue-te, lança no mar, tal sucederá. Nós cremos nisso, amados. Nós temos fé que isso é verdade. Se cremos, nós temos que mudar a nossa conduta. A gente tem que entender que dá certo. Jesus, ele nunca mentiu. Há um poder na fé. Eu até pensei inicialmente em dar o tema: o incrível poder da fé. Incrível já que não acredita, né? Há um poder na fé. Fé em quem? Esse que é o X da questão. Fé em Deus.
Fé em Jesus. Não é fé em qualquer coisa, em qualquer pessoa, num santinho, nisso, naquilo outro. É fé em Deus. É olhar para Deus. É falar para Deus: Deus, eu sou limitado. Deus, eu sou pequeno. Deus, eu sou carente. Deus, eu não consigo. Deus, eu não valho nada. Mas eu creio que o Senhor é Deus. E aí a gente começa a viver em fé. Irmãos, a única e boa e melhor maneira de se viver na terra é exercitando a fé. E depois Jesus continua. Então a gente vê aqui o valor da fé. E a segunda coisa que a gente vê aqui é o valor da oração com fé. Olha o que Jesus diz: e tudo quanto pedirdes em oração. Tudo. Ah, mas sabe, lá depois foi escrita uma carta, tal. Quando Jesus falou isso daqui, não existia ainda as cartas. Eu não posso ir lá buscar na carta uma justificativa porque não está acontecendo na minha vida, porque eu estou pedindo e não estou vendo realizado. Aqui Jesus Cristo está sendo objetivo, determinado. Tudo quanto pedirdes em oração. A maneira de falarmos com Deus é a oração. Deus fala conosco de muitas maneiras. Hoje Ele fala através de Jesus, mas Ele também usa pessoas. Ele usa a Bíblia, Ele usa a natureza, Ele pode usar anjos. Mas a única maneira de falarmos com Ele é através da oração. Mas que oração? Oração crendo, ou seja, tendo fé. Chegar para Deus, né? Deus, sabe o que é? Eu estou precisando de uma bicicleta para ir evangelizar, para ir trabalhar, ou mesmo para ter um tempinho de lazer, não é? Roubaram a minha bicicleta. Se o Senhor quiser, o Senhor dá. Seja feita a tua vontade. Parece ser cheia de, né? Olha só que postura bonita. Mas aqui Jesus diz: tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. É lógico que a gente não quer fazer alguma coisa contra a vontade de Deus. Mas Deus, como nosso Pai, e quem é pai aqui sabe disso, muitas vezes a nossa primeira resposta a um pedido dos nossos filhos é não. Mas a gente fica lá dentro no coração, né? Eu vou dar um jeitinho. Eu lembro da minha falecida mãe, quando criança, meus amigos tocavam violão, e eu pedi para minha mãe um violão. A gente era pobre, de ter que buscar osso do cachorro para fazer sopa. E a minha mãe foi até Campinas e comprou parcelado um violão. A gente que é humano não faz assim? Imagina o nosso Deus. Ele deu o seu único filho. A Bíblia fala, e Ele vai fazer tudo. Mas a gente fica ali, falta de fé. A gente vai pedir assim, né? Se o Senhor quiser, se der, Deus, se não der, tudo bem. Eu preciso crer. Eu preciso acreditar. O mesmo poder que estava sobre Jesus para declarar que aquela figueira ficasse seca, é o mesmo poder que está sobre minha vida, que está sobre tua vida. Para encerrar, lá em Moçambique, Daniel, meu filho, autista, ele pediu para comprar um videogame. E lá não tinha nada. E eu falei, aqui não tem, filho. Aí ele falou assim, se eu orar pedindo para Deus, Deus dá? Eu falei, dá, filho, se você crer, dá. Fomos até o quarto, ele se ajoelhou e naquela mesma semana o videogame estava instalado em casa. Será que nós cremos nesse Deus? Será que nós vivemos essa fé? Ou será que estamos sendo atraídos só para figueiras cheias de folhas? Ou será que a nossa vida é uma figueira cheia de folhas, mas sem fruto?
A gente faz o nosso ritual, a nossa solenidade, os nossos sacrifícios, os nossos cultos, cantamos, louvamos, pregamos, mas não cremos. É possível isso? É. Será que eu não sou um cristão só de aparência? Na frente dos outros, mudo até meu jeito de falar. Se eu professar a fé sem possuir, é mentira. Se eu professar arrependimento sem ter arrependimento, é mentira. O que Jesus encontraria em nós? Ele se aproximando a mim, aproximando a você? Ele encontraria uma figueira cheia de folhas, mas sem fruto? O que ele encontraria em nós? Que tristeza é ouvir essa condenação de Jesus, essa maldição que Jesus trouxe sobre a figueira. Muitos, no último dia, vão receber a condenação do fogo eterno. Você tem fé? Normalmente a gente fala, tenho. Mas vamos pensar um pouco mais hoje. Temos mesmo? Acreditamos mesmo? Ou será que a nossa vida é cheia de ansiedade, de preocupação? O que vai ser de mim? O que vai comer? O que vai ser amanhã? O que vai... É uma pessoa que não tem fé. Pessoa que tem fé, como é que vai ser? Eu lembro lá em Moçambique, a resposta que mais a gente ouvia, depende. E é assim mesmo, não é? Mas eu creio nele. Assim como ele, lá no passado, me tirou do Egito, me fez caminhar no deserto, me fez entrar na terra prometida, cuidou de mim até hoje, ele é o mesmo, ontem, hoje será sempre, e ele vai cuidar de mim amanhã também. Nós temos tantos testemunhos de fé para dar na questão de finanças, como igreja, impressionante. Nunca, desde que eu me converti, nunca Deus permitiu a gente passar necessidades das principais, nunca. Muito pelo contrário, sempre nos abençoou, além do que a gente esperava. Tem praticado a fé? Quando eu oro com uma pessoa sobre cura, eu creio que ela vai ser curada. Quando eu oro por uma pessoa que está vivendo um problema familiar, eu creio que ela vai ser restaurada. Quando você ora crendo ou você ora duvidando? O texto é este. A palavra de Cristo Jesus para nós nessa manhã é esta. Ele está olhando, ele se aproxima, o que ele tem visto em nós? Muito barulho, mas pouca profundidade. O que Jesus encontra no nosso coração? Fé ou incredulidade? Lembrando que ele fez uma célebre pergunta no retorno da vinda dele. Será que ele vai encontrar fé? Vocês percebem? Ele está procurando nada dessas coisas aradas. Ele está querendo encontrar pessoas que tenham fé no coração. Porque uma pessoa que tem essa fé, essa prática de fé, ela pode tudo. Não nela, mas naquele que ela crê. Amém. Tudo é possível ao que crê. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível. Irmão, se essa mensagem não mexer com o nosso coração e a gente não tomar a decisão de falar pelo menos assim, eu vou tentar. A nossa vida vai ser uma figueira cheia de folhas. Mas se decidirmos hoje, eu vou praticar a fé, Deus se agrada. Se a gente olhar toda a Bíblia, a gente vai ver que esses grandes homens descritos na Bíblia foram homens de fé. Leva lá seu filho para matar. Tá bom, Senhor. Levanta, vai matar. Não, para tu. Já vi que você acredita. E ele já via, né? Abraão já tinha falado,
eu com meu filho nós vamos ali, mas a gente vai voltar, nós vamos voltar. Ele tinha certeza disso. E que se a criança fosse sacrificada, Deus iria ressuscitá-la. Cremos? Cremos. É uma posição. É uma determinação que a gente faz, não para Deus. Deus não muda, Deus continua mesmo. É para a gente mesmo. Acorda, cara. Levanta. A vida com Cristo não é esse. É uma vida, é uma aventura onde Ele está esperando a gente praticar fé. Praticar fé, pratica fé, pratica fé. E a gente vai vencendo todos os ventos contrários. E aí Deus vai se alegrando. Esse é meu filho, esse confia em mim. Olha, pessoal, esse eu me alegro, como Ele falou, por Jesus. Jesus disse assim que nós, aqueles que creem, não é? Farão milagres maiores do que Ele fez. Nós cremos nisso. Se você quer falar para Deus hoje, Deus, aumenta a minha fé, como os discípulos pediram, porque os discípulos olharam para Jesus e perceberam que tudo era uma questão de fé. Eles não pediram, Senhor, dá um curso de libertação, dá um curso de como curar, dá um curso de como pregar. Eles pediram, Senhor, aumenta a nossa fé. Se você quer fazer essa oração para Deus aumentar a sua fé, para você não ser somente uma figueira cheia de folhas, mas que produza frutos, eu quero convidar você a se colocar em pé. E nós vamos orar a esse Deus maravilhoso, pedindo para que Ele aumente a nossa fé. Tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Papai, é a Tua palavra. É a Tua palavra. Revela, Senhor Deus, lá no nosso espírito. Espírito Santo, convence-nos. Leva-nos, Senhor Deus, em primeiro lugar, a desejar ter essa fé. Em segundo lugar, a praticar essa fé. A entender, papai amado, que tudo aquilo, toda a circunstância, Senhor Deus, que nos envolve para tirar a paz, para nos destruir, para tirar, Senhor Deus, a alegria do nosso coração, tudo isso, o Senhor permite para que exercitemos a fé. E que nós não venhamos a perder nenhuma oportunidade de praticar essa fé, de crer, de pregar essa fé, de declarar a nossa fé e de desfrutar, Senhor Deus, os resultados dessa fé. Papai, Jesus poderia simplesmente orar para aquela figueira, para que ela fosse curada, restaurada, que ela vivesse ali na estação do ano que correspondia, mas não foi isso que Jesus fez. Porque eu creio que Jesus estava mostrando para nós uma lição poderosa, mostrando que nós podemos também, se estivermos crendo nele e fazendo as coisas no nome dele. Aumenta a minha fé, aumenta a nossa fé. É o que nós pedimos nesse dia, nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Cuidado. Não se engane. Um forte abraço, Deus te abençoe.